pior escola do mundo. Em 2020, já fazia 7 anos que esse garoto tinha se formado na escola, mas do nada ele recebeu uma ligação da sua antiga professora de ciências. Ele achou estranho, mas atendeu. E depois de conversarem um pouco, a professora disse que 7 anos antes, ela tinha errado o cálculo da sua nota final. E que, na verdade, ele não tinha passado de ano. E disse que eles cancelaram o diploma dele. A parte mais engraçada é que ele já era formado na faculdade e trabalhava como chefe de uma das maiores empresas do país. No fim, ele processou a escola e eles tiveram que pagar $10 mil pra ele. Essa é a pior escola do mundo. Em 2020, já fazia 7 anos que esse garoto tinha se formado na escola, mas do nada ele recebeu uma ligação da sua antiga professora de ciências. Ele achou estranho, mas atendeu. E depois de conversarem um pouco, a professora disse que 7 anos antes, ela tinha errado o cálculo da sua nota final. E que, na verdade, ele não tinha passado de ano. E disse que eles cancelaram o diploma dele. A parte mais engraçada é que ele já era formado na faculdade e trabalhava como chefe de uma das maiores empresas do país. No fim, ele processou a escola e eles tiveram que pagar $10 mil pra ele. Dizem que essa é a pior mãe do mundo. O nome dela é Bia e ela deixa os filhos fazerem basicamente o que quiserem. Eles podem comer doce no café da manhã, almoço e janta. Não tem horário pra dormir, não precisam fazer o dever de casa e podem até xingar ela. A técnica dela é falar basicamente sim pra tudo que os filhos pedirem. E acredite ou não, os filhos dela não são mal criados nem mimados, mas sim crianças muito boas. Depois de usar essa estratégia, os filhos dela começaram a se colocar de castigo sozinhos, fazer o dever de casa porque queriam e até comerem saudável. Porque como eles podem comer doce sempre que quiserem, isso não é especial pra eles. Dizem que essa é a pior mãe do mundo. O nome dela é Bia e ela deixa os filhos fazerem basicamente o que quiserem. Eles podem comer doce no café da manhã, almoço e janta. Não tem horário pra dormir, não precisam fazer o dever de casa e podem até xingar ela. A técnica dela é falar basicamente sim pra tudo que os filhos pedirem. E acredite ou não, os filhos dela não são mal criados nem mimados, mas sim crianças muito boas. Depois de usar essa estratégia, os filhos dela começaram a se colocar de castigo sozinhos, fazer o dever de casa porque queriam e até comerem saudável. Porque como eles podem comer doce sempre que quiserem, isso não é especial pra eles. Essa é a pior mãe do mundo. Toda noite, às 9 horas, a mãe desse menino desligava o roteador da tomada e anunciava que o Wi-Fi do dia tinha acabado. Não importava se você precisava da internet pra alguma coisa, ela desligaria 9 em ponto. Numa noite, o menino tava quase terminando um trabalho que precisava entregar naquele dia e o relógio marcava 8h59. Às 9 em ponto, ela desligou. O menino pediu pra ela deixar só mais 10 minutos, mas a mãe disse que não. Ele ficou desesperado porque sabia que se não entregasse o trabalho, ele repetiria de ano. Meia-noite chegou e ele não entregou. No dia seguinte, ele tentou explicar pro professor. Disse que a sua mãe tinha essa regra e que ele precisava de só mais um dia pra poder entregar o trabalho. E o professor aceitou. E ele tirou 10. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros-quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros-quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a prova mais difícil do mundo. Ela dura 3 dias e se você tentar colar, vai ser preso por 7 anos. Ela tem identificação facial e impressão digital. E a polícia ronda as ruas das escolas, usando drones pra vigiar os alunos. Mas ainda assim eles tentam colar, usando de canetas que transmitem as perguntas até óculos com câmera escondida. Essa prova é o Enem da China. E é tão difícil que quando eles terminam a prova, são recebidos com flores pela família e comemoram desse jeito.
surpresa desse professor é realmente surpresa. E quando algum aluno chega atrasado na aula, ele recebe a pessoa assim. Ou assim. Todo mundo entra com medo, porque sabe que vai levar um susto. A regra dos 5 segundos é real? Quem nunca derrubou comida no chão e comeu mesmo assim? Porque tinha ficado menos de 5 segundos. Mas será que isso é real? Pra testar, derrubaram um potinho no chão por menos de 5 segundos e outro por pouco mais. Depois, testaram a quantidade de bactérias que cresceu em cada um. E realmente, o pote que ficou mais de 5 segundos tinha mais bactérias. Mas o de 0 segundos também tinha. O que significa que mesmo que fique menos de 5 segundos, a sua comida ainda assim tá bem nojenta, suja e cheia de bactérias. Desafiaram essa menina a mostrar o dedo do meio pra porta do elevador, porque poderia ou não ter alguém do outro lado. No começo foi tudo bem, mas o final foi bem pior do que ela poderia imaginar. A Terra não é redonda. Em 2022, estava no auge a discussão sobre se a Terra era esférica ou plana. E por isso, um homem na Espanha e outro na Nova Zelândia se juntaram em pontos opostos do planeta pra decidir de vez o que ele é. A definição de um sanduíche é 2 fatias de pão com algo no meio. Quando chegou a hora, cada um colocou uma fatia de pão no chão e chegaram à conclusão final. A Terra é um sanduíche. A Terra não é redonda. Em 2022, estava no auge a discussão sobre se a Terra era esférica ou plana. E por isso, um homem na Espanha e outro na Nova Zelândia se juntaram em pontos opostos do planeta pra decidir de vez o que ele é. A definição de um sanduíche é 2 fatias de pão com algo no meio. Quando chegou a hora, cada um colocou uma fatia de pão no chão e chegaram à conclusão final. A Terra é um sanduíche. A Terra não é redonda. Em 2022, estava no auge a discussão sobre se a Terra era esférica ou plana. E por isso, um homem na Espanha e outro na Nova Zelândia se juntaram em pontos opostos do planeta pra decidir de vez o que ele é. A definição de um sanduíche é 2 fatias de pão com algo no meio. Quando chegou a hora, cada um colocou uma fatia de pão no chão e chegaram à conclusão final. A Terra é um sanduíche. Esse é o menino mais gordo do mundo. Arya Permaná, com só 10 anos, chegou a pesar 192 quilos. Isso impedia ele de caminhar e ter uma vida normal. Ele passava o dia comendo, dormindo e vendo TV. E não conseguia usar nenhuma roupa, porque elas não cabiam. E por isso usava só um pano. Mas ele decidiu mudar de vida. Começou a fazer exercício e comer saudável. E depois de só 3 anos, ele perdeu 100 quilos e tá assim. Esse é o menino mais gordo do mundo. Arya Permaná, com só 10 anos, chegou a pesar 192 quilos. Isso impedia ele de caminhar e ter uma vida normal. Ele passava o dia comendo, dormindo e vendo TV. E não conseguia usar nenhuma roupa, porque elas não cabiam. E por isso usava só um pano. Mas ele decidiu mudar de vida. Começou a fazer exercício e comer saudável. E depois de só 3 anos, ele perdeu 100 quilos e tá assim. Qual a real velocidade das coisas? Um corredor profissional é cerca de 2 vezes mais rápido do que uma pessoa normal. Já o Usain Bolt chega até 45 km por hora, aproximadamente a mesma velocidade de uma bicicleta. O que é bizarro, porque isso é só um pouco mais devagar do que o primeiro avião inventado. Já um guepardo é cerca de 2,5 vezes mais rápido do que o primeiro avião, chegando até 120 km por hora, o que não chega nem perto de carros esportivos modernos e helicópteros. E o helicóptero mais rápido do mundo ainda é bem mais devagar do que o veículo marítimo mais rápido. E claro, mais devagar do que o carro
mais rápido do mundo, que chega em 530 km por hora. O trem maglev no Japão pode te levar de Tóquio a Osaka em 1 hora, o que é bem rápido, mas não tão rápido quanto um avião comercial, que continua sendo o método mais rápido de transporte para pessoas. Esse menino se vingou do jeito mais insano possível. Em 1946, um menino de 13 anos estava voltando da escola, quando encontrou o seu cachorro morto na calçada. Alguém tinha dado cacos de vidro para ele comer, e ele sabia que o seu vizinho Charles Hazard odiava seu cachorro e sempre ameaçava ele. E ele tinha certeza que o homem era culpado. Esse ano era ano de eleição e o seu vizinho era um dos candidatos. Por isso, o menino pegou o carro dos seus pais e ofereceu carona para todas as pessoas do bairro irem votar. Só que no caminho ele dizia: não quero influenciar seu voto, mas o Charles Hazard matou o meu cachorro. Ele levou 96 pessoas para votar no total, e o Charles perdeu a eleição por só 16 votos. O Charlie então foi até a casa dele e disse: talvez você devesse parar de envenenar cachorros. Personagens que você nunca ouviu. O Tom e Jerry nunca falam, tirando no seu filme de 1992. E a voz deles é assim: eu sou o Tom. Eu sou o Jerry. Você fala! Parecido com o Gary de Bob Esponja, que falou uma vez durante um sonho. Será que deu... Bob Esponja, Gary? como você ousa invadir a santidade dos meus sonhos? Gary, você sabe falar. O Mr. Bean é famoso por fazer filmes engraçados, mas que ele nunca fala. E por isso muita gente nunca ouviu a sua voz, que é assim. So we came up with the name of Mr. Bean. A Meg de Simpsons nunca fala porque é um bebê, mas acredite ou não, ela já falou uma palavra. No episódio Primeira Palavra da Lisa. Por fim, o Ferb de Phineas e Ferb fala pouquíssimas vezes, e muita gente nunca ouviu a sua voz, que é assim. Ainda vai chegar o dia em que a gente vai desistir de buscas infrutíferas depois de apenas 11 minutos. Mas esse dia não é hoje. Ela colocou uma lata em todas as 150 cadeiras da sala de aula, com um bilhete que dizia pra abrir exatamente 9h17. A aula começava 9 em ponto, e por isso todo mundo precisou esperar 17 minutos em silêncio. Mas quando finalmente chegou a hora, o resultado foi extremamente satisfatório. Ela colocou uma lata em todas as 150 cadeiras da sala de aula, com um bilhete que dizia pra abrir exatamente 9h17. A aula começava 9 em ponto, e por isso todo mundo precisou esperar 17 minutos em silêncio. Mas quando finalmente chegou a hora, o resultado foi extremamente satisfatório. Ela colocou uma lata em todas as 150 cadeiras da sala de aula, com um bilhete que dizia pra abrir exatamente 9h17. A aula começava 9 em ponto, e por isso todo mundo precisou esperar 17 minutos em silêncio. Mas quando finalmente chegou a hora, o resultado foi extremamente satisfatório. Acidentes que mudaram o mundo. Em 1956, uma empresa que vendia pasta pra limpar paredes ia falir, porque não vendiam nada. Até eles perceberem que crianças adoravam brincar com essa pasta. E assim surgiu a empresa Play-Doh. Um homem tava tentando criar uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, acabou criando uma cola que não colava nada. E assim surgiu o Post-it. Um cientista tava trabalhando com tecnologia de radar, quando percebeu que o chocolate que tava no seu bolso tinha derretido. E ele tinha acabado de inventar o micro-ondas. Em 1928, um cientista deixou um potinho cheio de bactérias pra fora sem querer. E quando ele voltou, percebeu que um tipo de bolor tava matando as bactérias. Esse fungo chamava Penicillium notatum. E assim surgiu a penicilina, o primeiro antibiótico. Por fim, em 1943, um engenheiro deixou uma mola cair escada abaixo. E assim criou aquela mola de brinquedo que você provavelmente brincou quando era criança. Acidentes que mudaram o mundo. Em 1956, uma empresa que vendia pasta pra limpar paredes ia falir, porque não vendiam nada. Até eles perceberem que crianças adoravam brincar com essa pasta. E assim surgiu a empresa Play-Doh. Um homem tava tentando criar uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, acabou criando uma cola que não colava nada. E assim surgiu o Post-it. Um cientista tava trabalhando com tecnologia de radar, quando percebeu que o chocolate que tava no seu bolso tinha derretido. E ele tinha acabado de inventar o micro-ondas. Em 1928, um cientista deixou um potinho cheio de bactérias pra fora sem querer. E quando ele voltou, percebeu que um tipo de bolor tava matando as bactérias. Esse fungo chamava Penicillium notatum. E assim surgiu a penicilina, o primeiro antibiótico. Por fim, em 1943, um engenheiro deixou uma mola cair escada abaixo. E assim criou aquela mola de brinquedo que você provavelmente brincou quando era criança.